Audio Jungle. Audio Jungle. Questões comentadas, número 26. Firmino mora em um condomínio há mais de 5 anos. Como se relaciona muito bem com todos os condôminos, vem exercendo a função de síndico do condomínio. Contudo, ele não recebe nenhuma remuneração por exercer essa função, apenas é isento da taxa condominial. Logo, ele não pode ser considerado empregado do condomínio, que é pessoa jurídica, e nem poderá contribuir à Previdência como contribuinte individual, restando a possibilidade de filiação como segurado facultativo, onde deverá fazer seu próprio recolhimento. Olha só, questão nível médio, né? Para quem aí está estudando legal, conhece bem a legislação, que eu sempre cito aqui, uma questão muito boa, ok? Aqui, como a pegada das questões comentadas, ela é diferenciada, né? Então, vamos fazer aqui uma retrospectiva, né? Para quem já viu, sobre contribuinte individual, contribuinte facultativo. E o tópico aqui, condomínio, que é uma pessoa jurídica, como é que essa pessoa jurídica se relaciona com o contribuinte. Vamos para o desenvolvimento da questão. Contribuinte individual, né? Para você que está tendo esse contato pela primeira vez com o previdenciário, ou para quem já viu, fazer aí uma retrospectiva. Recordar é viver. O contribuinte individual, antigamente era chamado de autônomo, né? É aquele segurado obrigatório que pertence ao regime geral da Previdência Social e que exerce uma atividade remunerada e assume o risco dessa atividade. Conforme a legislação previdenciária, o contribuinte individual possui a obrigação de pagar o INSS sobre a sua remuneração mensal, observando, lógico, o teto da Previdência, teto mínimo, né? Salário mínimo, e o teto máximo, 7 mil e pouco reais, hoje, 2022. Mesmo se ele já for aposentado. Está em amarelo ali. Eu vou comentar agora sobre isso. Fato que no Brasil, você trabalhou, né? Auferiu renda lícita, você paga a Previdência. Aposentado, voltou a trabalhar, paga a Previdência. Não tem jeito. Cara. No Brasil é assim. Nós vamos debater aí. Para você que não sabia, já fica ligado. Como a aposentadoria não é o suficiente para pagar as contas da maioria da população brasileira, muitos aposentados, pela necessidade, optam por continuarem trabalhando para complementar a renda. Situação diuturna. Né? A gente não sabe disso. Né? Basta ver o jornal aí, um vizinho da frente, do lado, um parente, um amigo, um colega que vive essa situação. É muito comum que aposentados pelo INSS continuem exercendo a atividade remunerada, seja como contribuinte individual, conhecido como autônomo, né? Ou empregado CLT, seletista, regime seletista. Empregado da CLT, a partir da reforma da Previdência, 13/11/2019, né? Muitos chamam aí a nova Previdência, mas é mais conhecido como reforma da Previdência. Se vê na tua prova aí a nova Previdência, tu já sabe que está se referindo à reforma trazida pela emenda constitucional 103, tá? Bom, a partir da reforma previdenciária, né? Reforma da Previdência, 13/11/2019, o empregado público aposentado, se quiser exercer qualquer outra atividade remunerada, ele poderá e deverá continuar contribuindo à Previdência Social, porque ele se aposentou, no caso do empregado público, rompeu o vínculo. Né? Empregado público, lembrando, é aquele que passa em concurso, mas não é do regime próprio. Ele passa em concurso, mas ele é do regime geral. Já tem aí questões comentadas que eu trato muito bem nesse tema. Só que o empregado público se aposentou, ele rompe o vínculo. Acabou o vínculo dele. Não tem mais desaposentação,
né? É aquele aposentado que retorna ao trabalho, ao mesmo trabalho, e é ali para poder melhorar a renda, tá? Não tem, pode ser até que venha a ter, né? O previdenciarista sempre acorda com uma novidade, faz parte, né, do direito previdenciário. Veja, no Brasil, a partir do momento que uma pessoa exerce atividade remunerada, estará automaticamente vinculada ao INSS. Esse vínculo é obrigatório. Você é obrigado a pagar a previdência. Por esse motivo, o aposentado que continua a trabalhar é obrigado a contribuir normalmente com a Previdência Social, mas essa contribuição, no máximo, lhe dará direito ao salário família e à reabilitação profissional. Decisão do STF. Ok? Então, veja, se você é aposentado, né, e começa a trabalhar aí por conta própria, aí, né, contribuinte individual, né, enfim, você vai ter que pagar a previdência. Não vai ter jeito. Só que aí, o que vai ter direito? Salário família e a reabilitação profissional, se for o caso. Ok? Não vai melhorar. Não existe o caso de desaposentação. Tema aí para outro bate-papo. Não existe você querer melhorar sua aposentadoria. Tá bem claro aqui. Não vai ter nenhuma vantagem, né, em relação à sua remuneração voltar a trabalhar. Mas você vai ter que pagar. Tá? Por mais que você, no seu dia a dia, você encontre pessoas que não pagam, efeito de prova, para efeito de prova você sabe que você é aposentado e volta a trabalhar, você tem que, né, pagar a previdência. Ponto pacífico. Questão de prova é isso aí. Não confunda com a realidade. Ah, fulano aposentado trabalha, mas não paga a previdência. Ah, ele dá aula, não sei o que, ele faz o contrato. Quero saber. O importante é aqui. O importante é o que está na lei. Ok? Contribuinte facultativo, a questão fala em contribuinte individual, contribuinte facultativo, né? Então, aqui nas questões comentadas a gente faz essa retrospectiva, a pessoa relembrar aí, né? Se não, ou está vendo pela primeira vez, ter conhecimento. Contribuinte facultativo é o segurado não obrigatório, com mais de 16 anos, que não possui renda própria, ou seja, não trabalha, não exerce atividade remunerada e decide contribuir voluntariamente para a Previdência, ou seja, paga por conta própria a Previdência Social. O contribuinte facultativo, juntamente com o contribuinte individual, que é obrigatório, facultativo não é obrigatório. Tá? O facultativo e o contribuinte individual, eles têm o quê? Pagar a Previdência. Baixar sua guia aí, né? Guia de Previdência Social, guia GPS, ou comprar aquele carnezinho lá e pagar. É o que tem em comum. Só que contribuinte individual obrigatório, facultativo não. O contribuinte facultativo é aquele que não trabalha de carteira assinada. Né? Não trabalha de carteira assinada. Né? Então, ele está aqui, podendo ser aquele estudante acima de 16 anos, pode aí contribuir como facultativo. A dona de casa baixa renda, ela vai pagar uma alíquota pequena ali, mas vai pagar. E vai ter seus benefícios, eu vou mostrar quais são. A dona de casa que não é baixa renda, ela pode, né, pagar em duas alíquotas. Né? Uma de 11%, outra de 20%, salvo engano. Aquele seu prestador de serviço lá que tem um lava-jato, eu sempre cito lava-jato, porque aqui em casa tem um lava-jato na porta de casa. Paga a previdência? Não. Por que tu não paga? Tu pode pagar como contribuinte individual. Se o lava-jato, pessoal do lava-jato ali, que você bota o teu carro para lavar, ele pode pagar a previdência como contribuinte facultativo e ter uma gama de cobertura aí. Então você que está vendo esse vídeo aqui, você já é um multiplicador de conhecimento. Você pode esclarecer ali. Uma pessoa que trabalha ali informalmente ali, está sempre ali. Vem cá, tu paga. Se tu ficar doente, como é que faz? Como é que tu faz a tua vida aí? Ah, vou lá pro posto de saúde. Ok. Ficar doente, vai pro posto de saúde. E se não melhorar? Para você melhorar, ferrou. Se eu não trabalhar, eu não como. Então você, assistindo essa aula aí, você pode ser um multiplicador de conhecimento. Avisar lá para aquela pessoa que presta aquele serviço ali, de repente, limpa teu ar-condicionado. Mas faz bico. Ah, eu também limpo, eu sou pedreiro, eu sou encanador, eu limpo ar-condicionado, cobro tanto. Vem cá, mas tu paga INSS? Não,
E se eu ficar doente? Ah, vou lá no posto. Vou lá no socorrão. Tá, mas se não conseguir voltar, meu irmão, aí eu não como. Veja. Então são situações que falta de informação. A alíquota que ele vai pagar, né? O carnezinho dele lá, ele não paga a carnê aí, direto aí? Né? Não paga a conta dele? Isso aí é uma prevenção dele, cara. Então ele vai ficar coberto e eu vou mostrar qual é a cobertura que o contribuinte facultativo tem. E você vai poder explicar, né? Você, futuro servidor do INSS, mais do que nunca, num bate-papo aí informal, na padaria, no mercado, vai dar essa informação aí, cara, né? No seu ambiente social aí, certo? Ao contribuir pelo plano normal, o contribuinte facultativo garante os seguintes direitos. Isso que o cara quer saber. É isso que o Severino, que faz tudo, encanador, pedreiro, limpa ar-condicionado, o cara do Lava Jato lá, quer saber, vou pagar, qual é mais direito que eu vou ter? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença. De repente vai lá, né, receber lá no INSS o antigo auxílio-doença, tendo prazo de carência, é claro, óbvio, Lulante, que tem a carência, mas quer dizer, pelo que tu vai pagar ali, cara, compensa. Não tem carteira assinada, não tem nada. Entendeu? Tem que mudar essa mentalidade imediatista. Não é agora ou agora. Pô, cara, e amanhã você ficar doente? Ok? Então essas são as vantagens aí do contribuinte facultativo. Veja, o contribuinte facultativo não pode estar vinculado a nenhum outro regime de previdência social. Qual regime? Regime próprio e regime geral. Não, veja, contribuinte facultativo é aquele que não trabalha de carteira assinada. Contribuinte obrigatório do regime próprio passou em concurso público. Não tem como você passar no concurso do INSS, esse que você está estudando aí, e querer pagar como contribuinte facultativo para ter outro benefício, para juntar. Não existe o caso. Não tem como você ser do regime geral, carteira assinada, trabalhar e querer pagar o INSS, né, como contribuinte facultativo. Não tem como. Contribuinte facultativo não pode estar vinculado. Você é estudante, mais de 16 anos? Você pode. Você está desempregado? Você pode pagar como facultativo. Dona de casa baixa renda. Você faz bico? Eu faço bico aqui, bico ali, vou me mantendo aí, dá para viver aí. Faço 10 coisas. Beleza. Carteira assinada, não. Então, paga a Previdência. A Previdência, cara, ela vive de quê? Das pessoas que começam a entrar no mercado de trabalho. Tá? Repartição simples. Tá? Não é igual do regime complementar, né? Fechado e tal, e aberto, que aplica o dinheiro. Não. Isso aí é o banco, né? Que é aberto, regime complementar aberto. Qualquer pessoa pode ir lá no banco e fazer, quero fazer uma previdência. Quero fazer para o meu filho que nasceu agora. Você pode. Cada banco tem suas vantagens aí, né? Enfim, lá o teu dinheiro capitalizado, é individual, que ganha ali. Se você pagar mais, você vai ganhar mais. Pô, a Previdência, não. Regime de repartição simples. Entrou aqui, né? Pessoas começam a trabalhar, oferir renda, pagar a Previdência. E a Previdência vai pagar para quem vai se aposentar, que está se aposentado. Para quem está aposentado, seja dependente. Pô. A Previdência é isso. Tá, ok? Então a gente tem que ter ideia, que tem que difundir essa visão para que as pessoas paguem a Previdência. Pô. Entendeu? Não estamos falando aqui de administração, se é certo ou se é errado, não. A questão não é essa. A questão é que as pessoas têm que pagar a Previdência. Repartição simples. Entrou aqui e sai aqui. Entrou, as pessoas começam a trabalhar, vai pagando. E né, a Previdência administra esse dinheiro aí para melhorar o serviço, informatizar, melhorar cada vez mais, abrir concurso, né, dar um salário, né, digno e pagar os beneficiários. Né? Dependente, quem se aposentou, quem é dependente do aposentado. A Previdência vive disso. Ok? Continuando. Firmino mora em um condomínio há mais de 5 anos, como diz a questão, né? Como se aciona bem, ele exerce o cargo de síndico, né? Só que ele não recebe nada. E a questão diz o seguinte, que ele não pode ser considerado empregado do condomínio, porque o condomínio é uma pessoa jurídica, e não poderá contribuir como contribuinte individual, restando a ele somente, né,
pagar a previdência como o quê? Como facultativo. A questão aqui não está dizendo se Firmino trabalha ou é aposentado. Tá? A questão não está dizendo, mas já mostrei para vocês aí que todo mundo tem que pagar, né, a previdência, mesmo aposentado. A questão não falou nada aqui, mas podia estar aqui, ó. Firmino aposentado. Entendeu? Então veja, a questão ela está errada, porque Firmino ele vai contribuir para a Previdência Social como contribuinte individual, ok? E eu vou explicar agora por quê, tá? Porque ele vai pagar a Previdência como contribuinte individual e não como segurado facultativo. Conforme a Lei 8213, legislação, aqui não é doutrina, letras da lei, artigo 11, inciso 5, a linha F. O titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro do conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente, o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para a cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade. O que nos interessa, o final, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Mas Mauro está dizendo aqui que o síndico ele tem que receber, né, remuneração, tá, para ser considerado aí contribuinte individual. Aí que está o detalhe. Aqui que está o X da questão. Né? Aqui que a gente separa meninos de homens, né? Do seu nível aí de carga de estudo. Como é que você estuda e se você vai a fundo ou não. Tá? Até porque pato novo, ele não mergulha a fundo. Né? Então aqui você tem que ir fundo. Se você quer uma vaga, você tem que fazer seu diferencial. Veja, o síndico ou administrador eleito com percepção de remuneração, recebendo, ou que esteja isento da taxa de condomínio, a partir de 6 de março de 1997, é considerado contribuinte individual. Antes era o quê? Facultativo. Tá? Então, eu sempre falo no marco temporal, né? A linha do tempo. Tu tem que se localizar. Antes de 1997, o síndico era facultativo. Pagava se quiser. Facultativo paga se quiser. De 6 de março de 97 em diante, ele é o quê? Contribuinte individual. Contribuinte individual, nós sabemos que ele faz o recolhimento, assim como facultativo. Ele tem que pagar lá seu carnê ou sua guia GPS, guia de previdência social. Ele tem que pagar. Ou ele baixa a guia e paga o boleto, ou ele paga o carnê. Tá? Só que tem um detalhe. A isenção da taxa condominial é tida como remuneração indireta. Aí está o detalhe. Ok? Contribuinte individual que preste serviço à empresa ou equiparado. Os direitos e deveres dos contribuintes individuais perante o regime geral de previdência social são diferentes. Por exemplo, quando a atividade é prestada em favor de pessoa jurídica, que é o caso do condomínio, tá? Lembrando que aquele síndico que é isento da taxa condominial, ele, mais uma vez, essa taxa é considerada como remuneração indireta, ok? Tá? Os direitos e deveres dos contribuintes individuais perante o regime geral de previdência social são diferentes, né? Quanto em relação a pessoas jurídicas. Veja, o enquadramento da atividade laborativa na categoria de contribuinte individual encontra-se aonde? Da Lei 8213, Lei de Benefícios e suas alíneas, incisos, enfim. E regulamentada pelas alíneas do inciso 5 do artigo 9º do Decreto 3048. Isso aí está lá no início, lá, questões comentadas de introdução. Você tem que saber. Lei 8213 e Decreto 3048. Isso aí é Bíblia, tem que saber. Tá. Na lista de atividades descritas no Regulamento de Previdência Social, o contribuinte individual é o produtor rural, pessoa física, o garimpeiro, os religiosos, né, padres, pastores, etc. Já tá sabendo aqui, né? Os empresários de todas as formas que recebam prolabore,
os diretores e membros de cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, desde que recebam remuneração, os trabalhadores eventuais, os trabalhadores autônomos, né? Profissionais liberais, microempreendedores individuais, MEI, entre outras figuras descritas na norma. Então aqui já te dá um panorama aí da gama, né, de quem pode ser contribuinte individual. Pô, se tu não está no regime próprio, se você não está no regime geral, se você não é segurado especial, contribuinte avulso, por eliminação, por exclusão, você é contribuinte individual. Veja, todos esses segurados obrigatórios, acabei de falar aqui a relação da Previdência Social, na condição de contribuintes individuais, que estiverem prestando serviço à pessoa jurídica, contratante do seu serviço, terão um regime jurídico diferenciado. Como assim? Primeiro, pelo fato da empresa contratante dos serviços prestados pelo contribuinte individual ter que a responsabilidade no recolhimento das contribuições devidas pelo trabalhador. Quando o contribuinte individual presta serviço para uma pessoa jurídica, não é ele mais que tem que recolher para a Previdência. É a empresa que tem que recolher, mesmo ele sendo contribuinte individual. O que pode acontecer, no máximo, é que o recolhimento, de repente, é abaixo do salário mínimo, aí o contribuinte individual vai fazer o quê? A complementação. Mas o recolhimento para o INSS não é mais do contribuinte individual. Não. Ele está prestando serviço? Uma pessoa jurídica? Então é a pessoa jurídica que tem que recolher para o INSS. Decreto 3048, artigo 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à Seguridade Social, observado que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais. Inciso 1. A empresa é obrigada a linha A, arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual ao seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. Quem tem que pagar, porque é uma exceção, né? Vem falando aqui há bastante tempo, contribuinte individual e o facultativo, eles mesmos pagam por conta própria. Guia GPS ou carnê. Aqui nós temos uma exceção. E a prova pede o quê? Exceção. Simples assim. Tá? Então, na questão vem dizendo aqui, que Firmino não poderá contribuir à Previdência como contribuinte individual. Errado. Deverá fazer seu próprio recolhimento. Bom, recolhimento também não. Se ele presta serviço para uma pessoa jurídica, que é o condomínio, tem que fazer, no caso, fazer esse recolhimento. Veja, a isenção da taxa condominial é reconhecida como remuneração direta. Isso aí você tem que gravar. Eu sou síndico, mas eu não recebo. Mas você paga a taxa de condomínio? Não, não pago. É uma remuneração indireta. Tá? Se Firmino não tivesse a isenção da taxa condominial, tá? Ele poderia pagar a Previdência como facultativo, tá? Se fosse de sua vontade. Tá onde isso? Artigo 11, parágrafo 1º, inciso 2 do decreto 3048. Veja, quem fará o recolhimento à Previdência será o condomínio e não o Firmino, mesmo sendo contribuinte individual. Então é uma questão aí muito boa, que já te deu vários detalhes, e se vier uma questão parecida, trabalhando esses aspectos aí, né? Pessoa jurídica, contribuinte individual, uma exceção aí, cara. Geralmente, contribuinte individual que paga só. Em regra, contribuinte individual que paga, né? O seu carnê, a sua guia GPS. Faz seu próprio recolhimento para o INSS. Se ele trabalha, se o contribuinte individual é uma gama, né, de pessoas, né, de profissões ali que eu já falei. Trabalhando com uma empresa, não tem jeito. A empresa tem que recolher. Ok? Te espero aí nas questões comentadas número 27. Bons estudos, forte abraço e sucesso sempre.